Bom dia, paz do Senhor Jesus, que é a pastora Liliane, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. E esta palavra de Deus é um alerta para os pastores, é um alerta para o povo de Deus. Eu vou ler uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã, e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Amém? Meus amados, essa palavra é uma palavra muito forte, mas eu, como profeta de Deus, eu não posso falar aqui aquilo que eu tenho no meu coração. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor me ordenou a falar. E aqui Deus está sendo bem claro com o que está acontecendo hoje. O que nós estamos vendo lá fora hoje? Muitas ovelhas que estão se dispersando, porque os pastores, eles estão apenas usando da lã das ovelhas, eles estão usando a gordura das ovelhas para o seu mantimento, entendeu? Eles, para se beneficiar, e eles não estão apacentando as ovelhas. As ovelhas estão dentro das igrejas, continuam quebradas, e as que não estão dentro da igreja se afastam dos caminhos do Senhor, se desanimam muitas vezes, estão tristes, estão lá num canto, lá se sentindo sozinhas, esperando o seu pastor ir lá dar uma palavra de conforto, uma palavra de força, dizer para ela que Jesus ama ela, que ela é importante sim para o seu aprisco. Quantas pessoas hoje estão esperando, meus amados, uma palavra do seu pastor? Mas eu venho para dizer aqui para você nessa manhã: o bom pastor é Jesus. Se os teus pastores não tiveram sabedoria para te apacentar, pode ter certeza que o Senhor dará conta deles. E o Senhor vai te resgatar aí onde você está. Não importa se você está fraco, se você está desanimado, não importa se você caiu, se você se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus está falando bem claro aqui: ai dos pastores que se alimentam da gordura das ovelhas e estão deixando as ovelhas se dispersarem. As ovelhas estão quebradas, elas continuam no aprisco muitas vezes, quebradas, sem ser libertas, sem serem curadas. Por quê? Porque muitos pastores não estão interessados, meus amados, em consertar, em ajudar a restaurar a vida das pessoas. Muitos pastores hoje em dia estão interessados nos valores, no dinheiro, naquilo que as pessoas podem oferecer a eles. E eu venho como profeta de Deus e também como pastora nessa manhã, porque antes de eu pregar a palavra para você, eu prego para mim. Isso serve como aviso para mim como pastora. Por quê? Porque nós temos sim que ter sabedoria para apacentar as ovelhas. Nós temos que ter sabedoria para fazer a obra do Senhor conforme a sua vontade. Nós temos que entender que as ovelhas não são propriedades nossas, elas são propriedades do Senhor, elas são de Jesus. Ele é o bom pastor. Ai daqueles pastores que acham que as suas ovelhas são propriedades deles. Nós não somos donos das nossas ovelhas, meus amados. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus mandou: resgatar as almas para o Senhor, apacentar elas com amor e com sabedoria, orientar elas no caminho que elas devem seguir e ajudá-las, estender a mão para elas. De que adianta eu, como pastor, estar andando num carro abençoado e as minhas ovelhas no aprisco estar dizimando e estarem passando fome dentro das suas casas? De que adianta eu, como pastora, ter uma igreja luxuosa, abençoada, e as minhas ovelhas estarem morando num barraquinho, caindo muitas vezes os pedaços
entendeu? De que adianta eu estar na minha mesa farta, usando lá, tomando um leite, tomando um café, comendo um pãozinho, e as minhas ovelhas lá fora passando dificuldade, passando fome, sem ter um leite para dar para o seu filho. Entendeu? Hoje nós vemos muitos templos, igrejas grandes, muitas, eu não estou dizendo todos, tá? Eu estou dizendo aqui muitos. Nós vemos muitos pastores hoje com igrejas muito grandes, né? E esses pastores, eles estão se fartando das ovelhas. E as ovelhas continuam lá na miséria, as ovelhas continuam lá abandonadas, muitas estão se escandalizando, entendeu? Porque muitos estão usando o nome de Deus para tirar dinheiro das pessoas. E o Senhor está alertando. Ai de você, pastor, que fizer isso. Ai de você que usar das lãs das ovelhas para beneficiar a si mesmo. Ai de você, pastor, que não der conta das tuas ovelhas. Não tem esse assunto de dizer que uma sai e vem 10, porque cada uma tem a sua, como é que se chama? A sua individualidade. Cada uma tem um chamado, cada uma tem um dom, entendeu? Então você vai ter que dar conta naquele grande dia de cada ovelha que você deixou se desgarrar e que você não foi atrás. Nós temos que buscar essas almas, nós temos que resgatar as ovelhas do nosso aprisco. Ai de você, pastor, que sabe que as suas ovelhas estão afastadas dos caminhos do Senhor e não vai atrás resgatar as suas ovelhas. Ai de você, pastor, que seleciona ovelhas dentro da sua igreja. Seleciona aquelas que têm valores, que têm um poder aquisitivo, empresários, pessoas que têm condição financeira de dar um bom dízimo nas igrejas, mas aqueles que estão quebrados, aqueles que precisam ser levantados, você não apacenta, você coloca a porta fora da igreja. Ai de você, pastor, que neste meio de pandemia, sabe que muitas ovelhas estão em casa, que não podem ir aos cultos porque são do grupo de risco, e as pessoas estão oprimidas dentro de casa, mas você não foi visitar elas, você não mandou uma mensagem para perguntar como é que elas estão, se elas precisam de algo. Se você tem uma visão espiritual como pastor, com certeza você vai saber que essas pessoas estão em casa oprimidas por Satanás. Essas pessoas estão em casa sentindo o peso da opressão do inimigo. A gente sabe que é verdade, as coisas espirituais não são fáceis. E só um pastor que tem visão espiritual para enxergar isso. Então, ai de você, pastor, que está deixando as suas ovelhas se dispersar e não está preocupado com as almas que estão saindo, mas está preocupado com valores, está preocupado com projetos arquitetônicos, está preocupado que tu tem o teu carro, que tu tem a tua casa, você está no seu conforto da tua casa abençoado e os outros lá atirados lá, muitas vezes na mão dos lobos. Ai de você, pastor, que é como um lobo, que se infiltrou no meio das ovelhas para sugar e para tirar aquilo que de melhor elas têm e depois deixarem elas lá atiradas no fundo do poço. Ai de você, pastor. Meus amados, guarde essa palavra para você e compartilhe com quem você sentir no teu coração. Eu convido você a se inscrever no meu canal e compartilhar com os teus amigos, porque em breve eu estarei fazendo os vídeos ao vivo pelo YouTube. Então eu conto com a tua ajuda, com o teu compartilhamento e com a tua inscrição no meu canal do YouTube. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Não fique entristecido, viu? Deus vai levantar pastores nessa última hora. Ele está levantando pastores e pastoras, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com amor no coração, porque ainda existem os remanescentes em Israel. Ainda existem os remanescentes do Senhor, aleluia, no meio do povo. E esses remanescentes, meus amados, eles vão resgatar vocês. Esses remanescentes, eles vão ter amor para apacentar as suas ovelhas. Eles vão vir, aleluia, para resgatar as ovelhas das mãos dos lobos. Eles vão vir para pregar o amor, para pregar a Cristo, para pregar a verdadeira obra da cruz. Não se preocupe. Pode ter certeza que o Espírito Santo te visita nesta manhã e ele conforta o teu coração. Que Jesus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. E contra esses pastores que estão fazendo isso, não se preocupa, viu? Porque o Senhor vai fazer justiça. Ele está dizendo aqui, ai desses pastores, ai deles, porque a mão do Senhor é pesada e a justiça de Deus não falha. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço da pastora Lili. Que
o Senhor esteja te guardando, te livrando de todo mal. E que o Senhor nesta manhã possa te visitar e arrancar toda esta opressão que o inimigo tem colocado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.